Abra sua Bíblia, Números capítulo 6, versículo de número 1 a 6. Louvado seja Deus. Vamos então, queridos, para a nossa leitura. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, fizer o voto especial de Nazireu e se consagrar ao Senhor, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas. Não usará vinagre feito de vinho, nem de outras bebidas fermentadas. E não beberá suco de uva, nem comerá uvas ou passas. Enquanto estiver sob o voto de Nazireu, não beberá nem comerá coisa alguma que venha da videira, nem mesmo sementes ou cascas de uvas. Enquanto durar o voto, o Nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo. Deixará o cabelo crescer até concluir o voto. Não se aproximará de cadáver enquanto estiver consagrado ao Senhor. Amém, queridos? Então esse texto está em Números, capítulo de número 6, versículo de 1 a 6. Nós temos aqui as instruções do Senhor para o voto do Nazireu, o voto nazireu. Por que nós fizemos questão de ler esta palavra? Para que ela sirva de base, na verdade, para o que nós queremos pregar no dia de hoje, que se encontra em Juízes capítulo 13 e 14. Juízes capítulo 13 e 14. O capítulo 13 de Juízes, tá, queridos, nos mostra o nascimento, queridos, de Sansão. Sansão, queridos, ele nasceu. O seu pai morava na cidade de Zorá. Seu pai se chamava Manoá, da tribo de Dan. E um dia a sua esposa, que era estéril, ela estava no campo. E o anjo do Senhor apareceu, queridos, à esposa de Manoá. E o anjo disse para ela, Juízes capítulo 13, tá? Do versículo 3 em diante, o anjo disse para ela: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho, nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A esposa de Manoá, quando recebe, quer dizer, essa palavra deste homem, que até então ela não sabia que era um anjo, ela corre até seu esposo e conta tudo que o anjo tinha dito para ela, sem que ela soubesse que era anjo. E Manoá recebe aquela palavra com muita alegria, afinal de contas, como um pai, ele queria ter filhos, mas sua esposa era estéril. E ele então ora ao Senhor e pede ao Senhor uma confirmação daquela palavra. E logo depois, queridos, o anjo torna a aparecer novamente para a esposa de Manoá e confirma tudo o que ele havia dito. Ela corre e chama seu esposo vai conversar, queridos, com aquele homem, sem saber também que era um anjo. E o homem confirma toda aquela palavra que deu para a esposa dele, que ela vai ter um filho, e que o filho estará debaixo do voto nazireu, não poderá comer nada derivado da uva, nem passas, nem casca, nem caroço, nem suco, nem nada, e nem também poderá tocar em cadáveres, e deverá deixar o cabelo crescer. Ele então diz: olha, eu vou preparar um cabrito para você comer. Ele falou: não, vá, prepara, mas eu não vou comer. Aliás, em vez de preparar o cabrito, pega o cabrito e faça um holocausto a Deus, um sacrifício para Deus. E a Bíblia diz que Manoá então faz um sacrifício ao Senhor. E a palavra de Deus diz que quando a fumaça começou a subir daquele animal pegando fogo, o anjo subiu então junto com a fumaça. E eles então perceberam que era um anjo da parte do Senhor. A mulher então engravida e dá o nome ao filho de Sansão. E Sansão então nasce, queridos, e cresce ali naquela região, no momento em que os filisteus constantemente invadiam, queridos, os territórios de Israel, tomavam suas plantações, faziam guerra e sempre estavam prevalecendo. Mas a palavra de Deus diz que Sansão haveria de começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele começaria, tá? Ele não terminaria, mas ele começaria toda essa tarefa de libertar Israel da mão dos filisteus. Mas o que eu gostaria de mencionar com você, queridos, foi a forma como Sansão viveu. A forma como ele viveu fez, queridos, que se tornasse um exemplo de como nós, cristãos, não devemos viver.
Sansão foi alguém que andou no limite. E andar no limite é muito perigoso. Vou dar um exemplo a você em Juízes capítulo 14 em diante, tem a história de Sansão, você pode ler na sua casa com calma. E Sansão, queridos, olha só, ele ia para o meio das plantações de uva. A plantação de uva ela é feita no formato de uma trave, né, queridos? Então são várias traves, igual trave de futebol. E a uva, né, ela cresce em volta das árvores, em cima daquelas traves, e elas ficam penduradas, queridos. Então Sansão andava por baixo de tudo aquilo ali, sentindo o cheiro das uvas. E sentia o cheiro, era agradável o cheiro. E ele ficava ali contemplando os cachos de uvas, sentindo o cheiro, vendo as cores das uvas. Talvez o desejo de poder comer uma daquelas fosse grande no seu interior. O desejo de provar uma uva daquela fosse grande, mas ele estava proibido porque ele estava debaixo do voto nazireu. Seu cabelo crescia dia após dia. Um dia Sansão, querido, saindo numa das suas caminhadas por lá, numa das suas andanças, um leão vem até seu encontro. Ele luta contra o leão e mata o leão. E depois que ele matou aquele leão, queridos, a Bíblia nos mostra que ele passava novamente por aquele caminho e ele encontrou apenas a carcaça do leão. Os abutres, os urubus daquela região, né, que eles haviam comido a carne, e o leão também havia apodrecido, havia secado, né, queridos, com relação ao sol. E ele então percebeu que dentro da carcaça do leão, da onde seriam as entranhas do leão, queridos, as abelhas vieram e fizeram ali, sabe, uma colmeia. E ele olhou e ele viu que tinha mel dentro do leão. E Sansão, que não poderia colocar, queridos, suas mãos, tocar em cadáveres, ele coloca a sua mão com todo cuidado, desviando de ossos, do que restou do corpo do leão, até chegar na colmeia e pegar, queridos, um favo de mel para poder beber daquele mel, tomar daquele mel. Você percebe todo o risco que ele então corria, andando debaixo dos pés de uvas, tocando, queridos, pegando no mel que estava dentro de uma carcaça de um leão morto, quando ele não poderia tocar em cadáveres. Sansão foi alguém que andou no limite. É muito difícil para mim evangelizar pessoas num bar. Eu tenho força para ir num bar e evangelizar pessoas, mas é muito difícil porque o bar foi um ambiente onde eu convivi muito. Eu convivi muito no ambiente do bar, nas madrugadas, bebendo, fumando, sabe, queridos, dali saindo para se prostituir com mulheres. Mas enfim, é um ambiente que quando eu estou, sabe, queridos, me remete ao passado que eu vivi. É como um drogado ir evangelizar dentro de uma boca de fumo. Ele pode fazer isso? Pode, desde que ele tenha a força do Senhor. É perigoso? Com certeza, para alguém que já foi drogado é perigoso. Chegar num ambiente onde ele vai sentir o cheiro das drogas, sabe, queridos, aquilo pode mexer com ele. Andar, queridos, no limite não é o que Deus deseja para nós. Deus deseja que a gente ande pelos caminhos dele. Não significa que a gente vai deixar de fazer a obra do Senhor nesses ambientes. O que eu estou aqui alertando é que existe um perigo da sua carne, queridos, sabe? O desejo ainda está na nossa carne. O desejo pela bebida ainda reside dentro de você. O desejo pelo cigarro, o desejo pelo sexo ilícito, pelas drogas, pela mentira, pelo roubo, ele ainda reside dentro de você. Cabe a mim e a você, queridos, vencer esta carne, vencer esse desejo. E a melhor forma de nós fazermos isso é estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, estarmos, queridos, sempre com a palavra de Deus ungida nos nossos lábios, estar sempre meditando na palavra do Senhor, estar sempre em comunhão com Deus. Nós vamos ter força para resistir todas as tentações da carne. A Bíblia diz em Romanos 8,14 que aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Você percebe, queridos, em Lucas capítulo 4, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, como eu e você somos tentados. Eu só quero ressaltar aqui para você que enquanto estamos sendo tentados, nós não cometemos pecado. A tentação não significa que o pecado está dentro de você, não. O fato de você ser tentado não significa que você pecou.
O inimigo, ele é muito sutil de trabalhar na mente das pessoas. Quando vem a tentação, quando o ambiente, as circunstâncias estão mexendo com aquela pessoa, o inimigo vem e coloca na mente dele dizendo: você já pecou porque você está desejando cometer esse pecado. Então, se você já pecou, olha, então não tem mais por que você tentar evitar. Vai lá e consuma o ato. Aproveita logo, já que você já está mesmo em pecado. O inimigo é sutil para colocar isso, queridos, na mente das pessoas. Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Quando ele vier com essa história de que você, no momento que está sendo tentado, você já pecou, repreenda, você ainda não pecou. O pecado, querido, só vai se tornar uma realidade quando você de fato e verdade desejar, cobiçar fazer aquilo. E aí você der o segundo passo, que é transformar o desejo em realidade. A tentação não significa que você pecou, mas o desejo da prática do pecado, você já começa a pecar. Jesus nos colocou a graça. A graça, ela é muito mais dura, muito mais rígida do que a lei. Na lei era olho por olho, dente por dente. Mas na graça, se você desejar uma mulher que não seja sua esposa, você já adulterou contra a sua esposa. Só de pensar numa outra mulher, você já cometeu o pecado do adultério. Mas voltando a Lucas capítulo 4, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, se você for ler a história da tentação de Jesus, você vai perceber que o texto começa assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele estava cheio do Espírito Santo. Então significa o quê? Ele teria forças para resistir toda a tentação que Satanás viesse colocar contra a sua vida. Ele teria força para resistir, para não ceder, para continuar vivendo debaixo do propósito de Deus para a sua vida, para dar continuidade na missão que o Pai delegou a ele. Ele estava cheio do Espírito Santo. O problema, queridos, de muitos cristãos é que eles se enchem do Espírito Santo e eles se esvaziam do Espírito Santo. É como, queridos, como se fosse a respiração. No momento em que você enche o pulmão de ar e depois você é obrigado a esvaziar o pulmão. Você enche e você esvazia o pulmão. A nossa vida cristã não pode ser dessa forma. A nossa vida com Deus não pode ser uma gangorra, uma montanha russa, um sobe e desce constante. Tem irmão que você vê, queridos, fazendo coisa errada, e você vai conversar com ele, ele até repreende a gente, porque a gente está tentando mostrar o caminho certo, ele até nos repreende dizendo: não, eu estou bem, eu estou firme, eu estou fazendo certo. E às vezes, quando você vê ele andando bem vestido, tranquilo, e você pensa que ele está bem, às vezes já está até desviado. Meus amados, entenda uma coisa: você precisa estar cheio do Espírito Santo todos os dias, porque nós não sabemos quando a tentação virá, nós não sabemos quando o inimigo colocará diante de nós uma armadilha na intenção de nos fazer tropeçar, na intenção de nos fazer cair, na intenção de nos fazer desistir. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Por isso a necessidade é grande de todos os dias nos alimentarmos da palavra, de todos os dias estarmos em oração, de todos os dias estarmos consagrando a nossa vida ao Senhor. Quando a tentação virá, você se desviará dela, queridos, com maestria, com sabedoria. O inimigo vai perceber que ele vai ter que mudar as estratégias para tentar tirar você da presença de Deus, porque você tem conseguido se desvencilhar de todas as armadilhas, de todos os projetos, de todos os planos do inimigo para te fazer cair e tropeçar, fazer você tropeçar e cair. Desculpe, você vai conseguir, queridos, se livrar, evitar tudo isso. Por que pessoas se desviam? Por que pessoas muitas das vezes saem da casa de Deus, se afastam dos caminhos do Senhor? Não é, queridos, o motivo não é porque uma pregação do pastor foi dura com ele, não é porque o pastor chamou a atenção, não. Isso aí é a desculpa que as pessoas dão, a desculpa. Elas colocam a culpa no pastor, na igreja, na falta de central, de ar-condicionado na igreja. Elas botam culpa no banco, porque o banco é de madeira, não é de cadeira, não é uma cadeira mais confortável. Qualquer motivo vira desculpa para alguém sair da presença de Deus. Mas na verdade, essa pessoa já saiu da presença de Deus lá atrás, quando ela deixou de orar, quando ela deixou de jejuar, quando ela deixou de ler a Bíblia, quando ela deixou de se congregar, quando ela deixou de ser fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas. Meus amados,
Nós precisamos andar na presença de Deus. Nós precisamos estar sempre, queridos, cheios da presença de Deus. Nos alimentarmos diariamente da palavra, mantermos comunhão com Deus em oração. Queridos, essas coisas vão nos alimentar, nos sustentar. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. É estar se congregando. Hebreus 10:25 diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns, ainda mais quando nós vemos que se aproxima aquele dia é o dia da volta do Senhor Jesus. As pessoas vão deixando de se congregar. Tudo vira motivo, desculpa, queridos, para não ir na igreja. O salmista sempre enalteceu, sempre engrandeceu o motivo de estar na casa de Deus. Melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas hoje tudo vira desculpa, motivo. A internet está cheia de pastores, queridos. Pastores que são youtubers, que só vivem de internet, não tem igreja física. E vivem dizendo para as pessoas que não há necessidade delas congregarem. São os famosos desigrejados, pessoas que não se congregam numa igreja física, não estão em comunhão com irmãos, junto com os irmãos para adorar a Deus. Mas vale ressaltar que a palavra igreja, deixa eu deixar bem claro para você, quando você diz, a igreja sou eu, a igreja é você, é errado. Igreja, queridos, tá? Ela só existe quando há pessoas juntas, ela é o coletivo de pessoas que estão juntas. Por exemplo, o coletivo de coiotes, de lobos, é matilha, tá? O coletivo de peixes é cardume. Não existe cardume de um peixe só. Um cardume são vários peixes. Aqui na nossa região, o peixe que predomina, né, um peixe mais saboroso que nós temos aqui, é um peixe chamado mapará. E queridos, há toda uma técnica para descobrir aonde ele está. E quando um homem que vai à frente, o famoso taleiro, né, quer dizer, ele vai à frente com uma vara muito comprida, vai sentindo, e quando ele sente os peixes batendo na vara no fundo, ele marca o local onde o cardume está. Então eles lançam a rede ali, um pulsar muito grande, né, queridos, e eles conseguem pegar muitos peixes, às vezes até toneladas de peixes. Mas entenda, cardume é onde tem muitos peixes. Igreja é onde tem muitas pessoas reunidas num só propósito de adorar a Deus. Sozinho, eu sou templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Mas igreja é quando eu me reúno com os irmãos dentro de um prédio, numa casa, porque Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, no meu nome ali eu estarei presente. Mas a igreja, quer dizer, quando você se reúne e há toda uma liturgia, um culto para ser oferecido a Deus, um culto, como a Bíblia diz, um culto racional, que nós sabemos o que nós estamos ofertando e sabemos que o que nós estamos ofertando, para quem nós estamos ofertando, está recebendo o nosso culto, a nossa adoração. Então é importante se congregar. Você, quando deixa de congregar, você começa a esfriar, queridos. Eu me lembro de uma reflexão, você talvez já deva saber dessa reflexão, onde havia um grupo de irmãos que estavam sempre ali conversando da palavra de Deus. Hoje nós temos um grupo nas casas que nós chamamos de células. As nossas células são os irmãos reunidos de casa em casa para conversar da palavra de Deus, e ali nós ganhamos muitas almas para Jesus. Mas um irmão deixou de congregar, deixou de participar daquela reunião. E um dos irmãos, percebendo que aquele outro irmão não vinha mais, resolveu visitá-lo. Era inverno. E quando ele chegou na casa do irmão, ele bateu a porta. O irmão abriu a porta para ele, se cumprimentaram, pediu para ele entrar. E ele sentado diante de uma lareira, queridos. Era inverno, então tinha lá uma lareira na casa, um fogo aceso na sala, para aquecê-los. E eles ficaram em silêncio, um olhando para o outro. O irmão que foi visitar olhava, contemplava o irmão que estava afastado. O irmão que estava afastado olhava para o irmão, um olhando para o outro, olhavam para a lareira. De repente, o irmão visitante se levanta, com um aparelho próprio, um equipamento próprio. Ele pega uma das brasas da lareira, queridos, e coloca afastado do fogo. E eles começam a contemplar aquela brasa. E ela foi até que ela esfriou e tornou-se apenas uma pedra de carvão. Depois que ela apagou, o rapaz foi novamente lá com aquele equipamento, pegou novamente aquele carvão e colocou no meio do fogo. E o fogo aqueceu aquela pedra de carvão e ele novamente voltou a se tornar brasa igual aos outros.
O irmão olhou para ele, o dono da casa se levantou e disse: eu entendi a mensagem. Esta semana eu estarei de volta na nossa reunião. Queridos, quem se desvia torna-se uma brasa apagada, longe do braseiro. Mas se você pegar novamente aquele carvão que se apagou e colocar de volta no braseiro, ele vai tornar a pegar fogo novamente. Então nós não podemos nos afastar do braseiro chamado igreja. Queridos, quando você deixa de orar, quando você deixa de jejuar, quando você deixa de ler Bíblia, quando você deixa de congregar, quando você deixa de ser fiel, você é um Sansão na vida, andando debaixo dos pés de uvas, dos parreirais, contemplando as uvas e sentindo o odor cheiroso, né, queridos? Sentindo, queridos, aquele cheiro agradável da uva. É você colocando a mão dentro do cadáver para tentar pegar um mel, correndo riscos. E, queridos, esses riscos, eles são terríveis, porque se você se afastar dos caminhos do Senhor, você não terá mais parte no reino dos céus. E se você morrer desviado, você não entrará no reino dos céus. Para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, tá, queridos? Você está vivendo dessa forma. O seu risco é muito maior, porque você está vivendo longe dos caminhos de Deus. Você está vivendo longe da vontade de Deus. A vontade de Deus nunca foi que o homem se perdesse. O próprio Senhor Jesus disse, queridos, que todos que o Pai deu a Ele, e Ele orava por todos para que nenhum viesse a se perder. Ele disse: todos que o Pai me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, a não ser Judas, que escolheu por livre e espontânea vontade andar pelos caminhos distantes do Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Que você, queridos, possa permanecer firme na presença de Deus. Que você não ande no limite. Que você não ande, queridos, por lugares que possam levar você a ser tentado e posteriormente você cair na tentação e vir a pecar. Mantenha-se firme. Há uma coroa de vida eterna reservada para você. Ande na presença de Deus. Se alimente todos os dias daquilo que vem de Deus. E você vai ter forças para resistir às tentações. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. E agradecer aos nossos irmãos e amigos que nos ouviram em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Guarde esse conselho, guarde essa palavra em nome de Jesus. Amém.